programa IBTV, no quadro Pessoas Incríveis, eu tenho a honra, o prazer de receber o Dr. Paulo Musi. Ele, gente, dispensa apresentações. Acho que ninguém muito dispensa obrigada. apresentação. Dispensa, sim, é uma pessoa querida das redes sociais, querida, para quem não conhece pessoalmente, nossa, é um amor de pessoa, é tudo isso que vocês veem aí do outro lado da tela, ele é assim, pessoalmente. Posso perguntar para a Maria Fernanda, é verdade mesmo? A Maria Fernanda é minha filha, que é fã do doutor, assim como todos os coleguinhas dela lá da escola que ela estuda, Colégio Farroupilha. E falando nisso, doutor, excelente essa colocação. O público jovem é um público muito exigente. Principalmente essa idade de 14, 15 anos. Eu acho que a forma de comunicação, né, que eu acho muito curioso é que as pessoas, elas ainda, na sua totalidade, elas não perceberam que as nossas gerações, elas têm mudado em interstícios menores. Vou te dar um exemplo. Mais ou menos há 40 anos atrás, uma geração ela durava de 25 a 30 anos. Então, quando a gente fala de choque de geração, era eu e você em relação aos nossos pais. Hoje, o período de uma geração ele caiu para 7 anos. Então, em casa, por exemplo, eu tenho choque de geração. Minha filha mais velha tem 19, minha filha mais nova tem 12. Então, elas já têm gostos objetivos, inclusive um código moral completamente diferente. Lembrando que moral, ela é pertencente a um grupo em uma época. Entendo. E essa aceleração, que eu acredito que diminuiu, então, encurtou esse... Faz sentido você entender como você se comunica com as pessoas em diversas gerações. E eu acho que hoje comunicar-se é você não tocar em pontos inflamados que cada geração tem. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Nossa geração, ela gosta de produções. Então, a gente viu as grandes festas do Oscar, os bailes de gala. Se você perguntar para a geração da Maria Fernanda, por exemplo, ela vai falar, ah, mãe, mas isso é meio cafona. Como que eles chamam mesmo, Maria Fernanda? Cringe? É, né? Cringe. Então, por quê? Entendi. Porque existe uma releitura, acredito eu, em cada geração, daquilo que é útil, daquilo que é bom, daquilo que é dispensável, daquilo que é ruim e daquilo que faz com que você tenha, principalmente, ferramentas para trabalhar pelo melhor. O que eu identifico em todas as gerações, porque pela minha profissão não tem idade, Júlia. Eu atendo criança, atendo jovem, atendo adulto, atendo velho, atendo o que, né, problemas de saúde que são, né, inerentes do ser humano. Agora, o que é curioso? Cada geração tem uma forma diferente de enxergar aquilo que está acontecendo consigo. Entendi. Nessa condição, o que eu sou obrigado a fazer como médico? Saber me conectar com a pessoa. Claro. Porque o que o paciente ele procura do médico? Ele procura confiança. Só que a confiança ela só se estabelece com uma comunicação adequada. Não vou dizer a você que dentro das minhas redes sociais eu uso técnicas avançadas de comunicação. Não, eu uso princípios básicos. Respeito, né? Um nível de provocação, mas que esteja abaixo do respeito, ou seja, eu sempre provoco as pessoas para que elas pensem em assuntos relevantes. Né? Mas sempre lembrando que o respeito é em primeiro lugar. E em terceiro lugar, verdade e transparência. Doutor, essa juventude, o que mais lhe traz lá no consultório? Quais são as queixas? Porque eu noto, né, não só com a minha filha, que ela tem um problema de descolamento de patela, Sim. né? Mas eu vejo que tem um grande número de jovens que estão enfrentando esse tipo de problema. O que o senhor, como que você vê isso? É alimentação? O que é... Claro, isso é uma parte que não é só a alimentação que vai definir, mas o que leva a essa condição? Vamos falar dos jovens especificamente, tá, né? Então, o que a juventude de hoje eu noto em relação às suas aspirações que faz com que a gente tenha que ter uma comunicação melhor? A nossa geração era uma geração que era mais filosófica. Tanto que, por exemplo, que muitas pessoas da nossa geração gostam muito do jiu-jitsu como arte marcial, é que os mestres da nossa geração, eles sempre tinham uma parte filosófica da aula. Então, o mestre ele sempre guardava 10 minutos finais da aula para fazer um comentário, para fazer uma leitura, uma
rememoração, porque o que você está fazendo com o indivíduo quando você traz uma arte marcial, né? Marte, deus da guerra. Você está ensinando a pessoa a ser um guerreiro, né? E quando você ensina habilidades, você tem que entregar junto responsabilidades. Você tem que dar essa dimensão. Então, a parte filosófica, ela sempre foi importante. Quando você olha hoje a juventude ela quer a ferramenta, mas ela quer a orientação sem a filosofia. Mais prático. Exato. Ela quer aplicável. Aplicável. E o que é o cuidado? O cuidado, que principalmente é fomentado pela questão digital, e o digital ele traz muita velocidade às coisas, é você determinar com essas pessoas, né? O jovem é um indivíduo, não é como todos os outros, é um grupo de pessoas que ele precisa de prazos. Então eles precisam, na realidade, o que eles querem é orientação. Poxa, fiz essa dieta aqui e eu não emagreci, tá? Mas calma, você fez 4 dias essa dieta, né? Fiz esse exercício, mas o meu bíceps não cresceu, né? Que é justificável, Júlia, porque a gente também tem uma facilidade muito grande para julgar, né? Sim. Toda geração ela é extremamente crítica com a próxima, né? Aliás, crítica com a próxima e julgadora em relação ao anterior. Né? Isso é uma característica do ser humano, né? É a gente buscar na nossa geração a nossa identidade, né? Então a gente costuma falar que é um imediatismo, mas olha só, essas crianças, elas nasceram numa época onde o digital era presente. Tem um entendimento sobre o digital que fala o seguinte, que nossos pais conheceram o digital, nós nos adaptamos ao digital e as crianças dominam o digital. Então, quando você fala para uma criança que é capaz de se comunicar com um amigo dela, puxando um telefone celular e mandando um WhatsApp que chega imediatamente para esse amigo, tenta explicar para ela, na nossa época, fazer um interurbano. É impossível. Tenta explicar para ela que para fazer uma pesquisa a gente tinha que ir na biblioteca da escola, procurar a enciclopédia, olhar em qual volume estava o assunto que nós gostaríamos. Comprar a Barça. Poxa, e a Barça, né? Lembra da Barça? Opa! Quantas vezes vinha o vendedor de Barça na porta de casa? Olha, Dona Pérola para minha mãe. Aqui a coleção da Barça. Se pagava a Barça em suaves parcelas. Prestações. Minha mãe, filho, isso é caro, isso daí é terrível, não sei o quê. Era o preço de um automóvel de luxo. Era o preço de um automóvel de luxo, exatamente. O conhecimento era caro. Hoje você tem o conhecimento à disposição, só que você não tem curadoria. Você tem velocidade na aquisição desse conhecimento. Eu, quando estava na faculdade de medicina, eu precisava pedir um artigo, eu ia na Biblioteca Central de Medicina, fazia requisição de um artigo, pagava 60, 70 dólares, e aí esperava uma semana, 10 dias para esse artigo chegar. Hoje, eu abro lá o PubMed, tá na Elsevier, eu assino a Elsevier, tantos dólares lá anual, 380 dólares anual, você consegue baixar os artigos classificados e ele vem assim. Se eu quero montar uma aula e eu quero uma bibliografia nova, tudo novo, eu gasto aí, para baixar esses artigos que eu quero, mais ou menos 1 hora, entre escolher, baixar e avaliar os que vão ser úteis. Isso era um trabalho que a gente fazia de semanas, meses. E Paulo, ainda nesse viés, como você falou, né, a internet, ela é muito rápida, a informação, nós criamos mais ou menos, digamos assim, um padrão de beleza. Como que você vê isso? Essa busca por esse padrão de beleza, você acha que isso ele pode vir a mudar? Porque tudo é muito rápido. A internet, ela dita moda, ela dita padrões. Como é que você vê isso? Júlia, eu acho que a gente tem que separar uma coisa que é ter padrão de beleza ou ter padrões que querem sobrepor a outros. O que eu entendo hoje, né, observando o que é o comportamento das pessoas, é que nós estamos na época fora de padrões. Não existe mais padrão. O que existem são paradigmas, e paradigmas antigos. Então, os paradigmas antigos, eles brigam hoje com a necessidade do novo, da ausência deles e da liberdade das pessoas se agruparem dentro daquilo que são seus semelhantes em relação aos seus valores, objetivos e admirações. Sim. Então, eu te digo, por exemplo, o pessoal fala, por exemplo, de gordofobia, né? Que eu acho que é uma discussão que tem que existir, né? Você Sim. não classificar mais as pessoas em suas capacidades ou possibilidades de acordo com suas formas físicas. Isso é absurdo. É um absurdo. Concordo. Agora, por exemplo, não existe uma ergofobia, uma erosfobia, um cara que ele sofre preconceito porque ele é mais musculoso? Não existe. É raro ver, doutor.
doutor? Não, na minha vida eu te falo. Eu te falo porque eu era musculoso e desde a da escola, e aí sempre o professor olhava e falava assim, isso daí não estuda muito não, né? Só pensa em fazer exercício, né? Aí eu falo, professor, Mas por isso não que eu é passei numa tão faculdade. comum, né, doutor? É mais comum do que você imagina, É. porque o fato do comum, ele vem da oportunidade associado ao ambiente que se está. Então, veja, eu estava numa faculdade de medicina, num ambiente acadêmico, Escola Paulista de Medicina, sempre na minha época era a universidade que tinha maior produção científica per capita, e eu tinha o físico de um cara de fitness. Entendi. E aí, que o ambiente, como você mesmo falou, o ambiente, é o ele ambiente que produz determina. isso. Então, as O pessoas elas médico, ele não, olhavam... talvez o médico, na visão dele, não deveria se preocupar tanto com o físico e mais... E isso é o um intelectual. preconceito. E como se você não pudesse cuidar das duas coisas. Por que não? Por que não? Exatamente. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje o que é a briga contra o preconceito. Claro, tem pessoas que são mais iluminadas, que elas entendem que o problema não é se você é gordo, magro, verde, amarelo, cristão. Elas enxergam que o preconceito é o problema. Ótimo. Essas pessoas elas precisam de voz, essas pessoas elas precisam de vez, e essas pessoas elas precisam de compreensão. Agora, existem pessoas que elas não entenderam isso e que elas acham que o problema é uma coisa contra elas. Sim. E não é esse o objetivo. Essas pessoas, quando elas têm voz, elas se tornam muito perigosas, porque elas geram preconceitos ainda maiores. Com certeza. E aí a gente vira uma sociedade que não é de justiça, é de justiceiros. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a gente não fala de justiça, a gente fala de vingança. Exato. Que é um sentimento que reverbera. Né? E é perigosíssimo e faz muito mal, inclusive, para a saúde. E que é o risco que a gente tem hoje no digital, né? Quando você fala da raiva, internet. o reter a raiva, né? E a gente vê isso, né? Doutor, você falou agora em pessoas iluminadas. Marcou essa, quem é mais iluminada. E eu vi um trecho que você fala que você busca a religião como um cobertor. Ela lhe dá sabedoria, né? Sim. Você busca sabedoria nela. Mas no momento que você está só, Paulo Musi, você medita? Como é que é? Você tem esse encontro com o seu Deus, com o seu eu maior? Eu acho que... vamos falar espiritualidade, né? Porque Isso. a religião é uma coisa criada pelos homens. Mas se nós olharmos a história, né, Júlia, todo o momento de iluminação espiritual, eles aconteceram na intensa solidão. Moisés, Jesus Cristo, próprio Buda, né? Buda estava embaixo da macieira e foi ali que ele disse, opa, pera lá, não é por aí, eu tenho toda essa riqueza, mas o que eu consigo fazer isso? Né? Então, percebe-se até as literaturas específicas sobre esse assunto, elas tratam como se a religiosidade, no sentido da espiritualidade, ela acontece nos momentos de maior solidão. É a nossa necessidade de recorrer a uma inteligência superior que dê explicação. Ou de um problema. Tem pessoas que lembram mais da espiritualidade quando estão passando por algum problema. A solidão é uma dor. Sim. A solitude não, mas a solidão é uma dor, né? Mark Twain já falava, nenhum homem é uma ilha, né? E de fato, a gente às vezes até comete pecados, né, por medo de estarmos sozinhos, né? E cada pessoa tem um reconhecimento diferente naquilo que entende por solidão. Sim. Né? Agora, é reconhecível, esses momentos, né, sozinho, né, pelo menos quando você me pergunta dos meus, eu reflito nas coisas que me dão extrema satisfação. Meu casamento, minhas filhas. E o curioso é que todas essas coisas que não são coisas, né, mas são entidades, e se você é cristã, né, o casamento é um sacramento, né? Você entende que isso acaba sendo uma sorte você conquistar. Né? Sorte no sentido do acaso e de uma bênção, se você quiser dizer assim, porque quando você fala trabalho, né? Poxa, mas o seu trabalho, você foi um cara que despontou, que se destacou, fato, mas isso só depende de trabalho. Agora, criar um relacionamento com uma pessoa depende do quê? É mais difícil. Ter uma filha bonita dessa que é uma das melhores pessoas que eu conheço, depende do quê? Depende de você, além da sua habilidade de se comunicar, de se conectar,
né? E lembrando que nessas horas é mais importante você ouvir do que você falar, né? Você depende do outro também. Depende do outro. Como que você explica Ele uma tá coisa dessa? disponível, de estar aberto para receber aquele amor, aquele carinho. Que são as coisas que a gente tem que agradecer, né? Agradecer nossos pais, agradecer pelos valores, sim, né? que passaram para a gente e pelo intenso amor, né? E que às vezes na fase da vida que nós estamos nós não entendemos, mas isso vai acontecer, né? Agradecer nossos filhos também, né? Por ser esse ícone daquilo que é o símbolo de tudo que vale a pena para a gente na nossa vida. E Paulo, eu sinto em você uma pessoa iluminada e que você gosta de repartir. Eu vejo assim que para você o importante, claro, é não conquistar nada sozinho e repartir principalmente conhecimento. É que não existe conquista verdadeira que seja solitária, né, Julia? E ainda nesse assunto, nós temos o conhecimento que você tem o Muse University, que tem o curso Interligas. Sim, tá? Interligas. E ele é voltado para profissionais da saúde e tem mais de 15 mil participantes. E eu sei que você tem esse curso pensando em dividir conhecimento com aqueles da área da saúde, de diversos segmentos dentro da área da saúde, que precisam de uma orientação e você vê que ficou essa lacuna, tem essa lacuna depois pós-faculdade. Formação, né? E você tem algumas cotas ali também, que são cotas que você... É gratuito, né? Pode falar um pouquinho para nós como é que funciona? Claro. Bom, hoje o Interligas está com mais de 80 mil participantes. Né? Tá. Eu tenho, além de mim, mais 6 pessoas que dão aula no Interligas. E o propósito do Interligas, Julia, ele é ser gratuito. Né? Ótimo. O que aconteceu? Aconteceu que, por causa da pandemia, eu recebia muita mensagem de alunos falando: eu não aguento mais estudar assim, eu não consigo, eu não tenho ânimo, eu fico na frente do computador, às vezes eu me pego deitado na cama assistindo a aula deitado. E aí eu olhei aquilo e falei: puxa vida, o que eu posso falar para esse pessoal? Né? Porque realmente você fica sem perspectiva. Sim. Quando você deseja abraçar uma profissão, você deseja viver essa profissão desde o primeiro dia da faculdade. Eu acho que é por isso que as pessoas elas amam tanto medicina, né? Porque você entra no hospital. Agora, vamos pegar engenharia, por exemplo. Você vai chegar no primeiro dia de faculdade e vai construir um prédio. Né? Não, isso não acontece. Né? Qualquer outra profissão, ela é muito mais difícil de você vivenciar porque você não consegue participar tão ativamente assim do dia a dia. Mas eu tenho que cuidar de uma pessoa por vez. E eu comecei a cuidar dos meninos da medicina, porque isso me preocupava muito, né? Um médico que não levanta de manhã e tem aquela sensação assim, que maravilha, eu sou médico, sabe? Aquele, não tem outra palavra, né? Aquele tesão de acordar de manhã e admirar a pessoa ou o profissional que ele é. Né? Esse cara não vai fazer um trabalho no nível que ele poderia. Né? Eu acho que todo profissional ele acorda de manhã com o propósito de fazer um bom trabalho. Agora, nem todo profissional acorda de manhã com essa possibilidade. E essa possibilidade, ela depende desse elan, ela depende dessa grande motivação sem um motor bem definido, que é uma satisfação que existe inerente ao ser dele. E eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque eu acho que é uma dívida moral, né? O médico ele tem essa... Eu pelo menos aprendi assim com meus professores, né? Você tem essa dívida moral. Essa dívida. Né? E de formar pessoas melhores. E você tem o processo humano, né? Que ele te pede para que você tenha evolução. E evolução só vem se você estiver disposto a criar uma pessoa para ser melhor do que você. Né? Comecei o processo do Interligas, eram para ser 3 ligas de medicina, viraram 311, era para ser 60 pessoas, viraram 15 mil, era para ser só no Brasil, viraram 11 países. Né? E aí eu vi que o pessoal da nutrição, o pessoal da educação física, falavam: pô, mas a gente também é profissional da saúde. Eu falei: justo. Vamos e aí lá. eu escolhi pessoas que para mim são pessoas eminentes e que conseguiriam trazer para esses alunos, não é aquela aula simples de fisiologia, não, mas é uma aula de profissão. Entendi. Né? E aí eu fui chamando ensina também como ser gestor? Eu acho que gestor é uma questão de exemplo mais, de sabe, exemplo? Julia? É claro que se você tem uma formação, isso é muito importante, mas eu não posso pedir para um médico fazer administração.
Né? Eu não posso pedir para um profissional de educação física fazer administração ao longo da faculdade dele. E você, Paulo Musi, como empreendedor, quais são as suas maiores dificuldades ou desafios? Nenhuma. Nenhum? Não, eu tenho uma mulher que chama Roberto Carbonari. Ela que faz tudo tudo com ela. Tá certo. Ela olha para mim e fala assim, seu negócio é medicina, faz medicina. Né? E deixa o resto comigo. E deixa o resto comigo. E o resto ela faz de forma maestral. Eu tenho um casamento muito feliz. Eu tenho uma esposa que me enxerga. E ela enxergou isso. Ela enxergou que eu precisava ser 100% médico. Porque a minha vontade era ser 110. Feliz e fazer com... Ela se enxergou entregar que, com toda a entrega. Né? E que isso falava no meu coração, porque a medicina que eu fazia, Júlia, e que eu faço, ela não se importa se eu tenho que operar de noite, se eu tenho que dar um plantão, se eu tenho que passar 10 horas no centro cirúrgico, ou se eu tenho que passar 16 no consultório atendendo. Entendi. Mas que eu não consigo fazer uma administração, uma gestão, uma programação, e que eu tenho ideias, eu tenho objetivos. Né? Só que isso precisa ser uma coisa factível. E ela é que executa. E com ela que eu falo aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu desejo fazer, e ela que transforma isso em realidade. Doutor, poderia destacar algum caso que você tenha recebido no seu consultório, um caso excêntrico, diferente, aí fora dos padrões? Todo caso é fora do padrão. Para quebrar um pouquinho. Todo caso é fora do padrão, né, Júlia? Porque, assim, por mais que você... Quando a gente faz uma simplificação, né, e você pega todos os pacientes, todos os pacientes querem emagrecer, ou 70% quer emagrecer, 30% quer ganhar massa muscular, 20% tem uma lesão no joelho. Quando você faz isso, você cai na sedução de fazer uma coisa muito errada na medicina, criar protocolos. Entendi. Cada um é único. O que você tem que criar, na verdade, que é o que eu ensino os meninos desde já no Interligas, né? E que atraiu a atenção de profissionais. E aí o que a gente fez? A gente falou, tudo bem, então se você é profissional, você quer ter acesso ao material dos meninos, então você paga para eles terem aula. Então quem faz a manutenção das aulas gratuitas são os profissionais que querem fazer aquilo como se fosse uma mentoria. Entendi. Porque são coisas que eles não aprenderam na faculdade, não tiveram acesso na faculdade. Né? Quando a gente enxerga essa condição, o que a gente começa a perceber é que o trabalho ele transcende aquela capacidade da gente criar o protocolo. Não dá. E eu ensino para eles que a gente tem que ter uma metodologia que vai desde a forma que você cumprimenta seu paciente até o tom de voz que você fala com ele para você chegar naquele resultado. O médico, ele é um investigador. Eu tenho... Para mim, um dos maiores clínicos do mundo, né? Antônio Carlos Lopes foi meu professor de clínica, né? Eu fui acompanhado pelo filho dele durante toda a minha graduação na clínica, porque clínica sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito de clínica, né? Apesar de ser ortopedista e médico do esporte, a clínica, ela me faz eu me sentir médico, né? Fazer um diagnóstico me faz eu me sentir médico. E o Renato Delácio Lopes, que não por acaso é um dos maiores publicadores do mundo, um dos caras mais importantes em cardiologia no mundo, né? Eles me ensinaram a questão de você ter esse processo metodológico, que na verdade é o processo científico, é você arguir, perguntar. E eles sempre falaram, Paulo, para você fazer o diagnóstico, 80% é a história do paciente. É a história do paciente. Você tem 1 milhão de exames, mas se você não souber a história do paciente, você não sabe nem qual pedir. E é engraçado você falar isso, porque eu, por exemplo, eu nem sigo dietas nenhuma. Eu conheço o meu corpo. Eu sei o que eu devo comer para me perder peso, eu sei o que eu... E é algo assim muito até instintivo, parece que o meu corpo ele fala comigo. Sim, a alimentação é intuitiva, Júlia. A boa alimentação é intuitiva, né? É você ser capaz de ouvir a sua fome e ouvir a sua saciedade, as duas coisas. Sim. Né? Porque qual é o grande problema? Quando você pega uma doença como a obesidade, ela normalmente ela até ouve a fome, mas a fome é um grito. E ela não ouve a sociedade, é calado. E aí a gente tenta trabalhar nisso. Então hoje a nutrição ela também evoluiu muito. Muito puxado pela nutrição esportiva, eu tenho que falar isso, né? O interesse pela nutrição ele veio muito pelo esporte, pelo menos nos últimos 10 anos. E isso abriu leques, por quê?
Porque o nutricionista que trabalhava muito com esporte, ele se deparou com condições clínicas que ele não resolvia prescrevendo uma dieta. Então, hoje fala-se muito dessa abordagem comportamental da dieta, que eu acho que é fenomenal, né? Porque você come de acordo com o seu raciocínio, ou a falta dele. Entendi. Doutor, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse algumas sábias palavras para o nosso espectador naquela câmera ali. Eu não tenho sábias palavras para falar para vocês, eu tenho palavras de experiência. Sabedoria é uma das virtudes que a gente mais busca, e isso para mim é tão importante que eu tenho tatuado aqui, ó, no meu braço, né, para todo dia buscar sabedoria. Sabedoria, ela é a sua falta de medo de enfrentar os problemas que você tem. É a coragem que você precisa para viver dia após dia, sem ter medo das coisas que vão acontecer com você. O que eu pude aprender pela vida até hoje? E eu acho que eu sou muito jovem para falar isso, eu gostaria de ter 80 anos para falar isso para você. Mas a quantidade de coisas que eu vivi, eu acho que me dá um pouquinho de autoridade, porque, além de tudo, minha profissão, ela sempre fez buscar o seu bem, aquilo que faz bem a você. Em primeiro lugar, porque é aquilo que faz bem para o seu coração. As pessoas que mais sofrem são aquelas que querem viver coisas que elas não gostam para mostrar para as pessoas que não gostam delas algo que elas não são. E o mundo digital, ele trouxe isso na palma da sua mão. A propaganda imediata que você vê numa rede digital é de gente que mostra para você o que elas querem que você veja. Só que você vive com aquilo que ninguém mais vê e que você não quer mostrar. E principalmente para você cuidar disso, cuide fazendo coisas que falem para o seu coração. Independente de julgamento, que todo mundo vai te julgar. Independente de opinião, porque como disse Glória Maria, infelizmente que a gente perdeu. Nós temos a nossa vida que é pessoal e intransferível. Ninguém vai para o caixão no lugar da gente. Nós que vamos estar ali. Portanto, a nossa vida tem que ser vivida de acordo com as coisas que nos traz satisfação. Só lembra, a sua satisfação nunca está acima do que é o bem-estar do próximo. Se você souber isso, respeito, né? O resto eu te deixo... Amar o próximo como a si mesmo. Assim diz o grande... É o que eu gosto, e eu gosto muito de uma... Eu gosto muito de uma coisa que é universal para todas as religiões, né? Não a espiritualidade, mas todas as religiões, que é concentração, sabedoria e virtude, né? É você estar naquilo que você está fazendo naquele momento, né? Sabedoria é aprender com tudo que você faz, mesmo que você acha que está certo, e virtude, que é a busca incessante pela melhora. Júlia, foi um prazer estar aqui, pessoal, um beijo no coração. O prazer foi todo meu. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado pela linda filha, linda família, e que Deus continue te iluminando sempre, sempre, para ajudar ainda mais pessoas, que a gente precisa muito desse olhar. Amém. Muito obrigado. E o programa IBTV vai ficando por aqui. Até o próximo programa.